Olá, caríssimo, caríssima irmã, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está me escutando. Porém, isso pouco importa. Importa, na verdade, para nós nesse momento, que eu preciso um pouco da sua paciência para poder permanecer comigo até no final desta reflexão. Eu senti dentro do meu coração um chamado especial para poder estabelecer com você esse diálogo através desses canais de divulgação da verdadeira vida em Deus, da espiritualidade da verdadeira vida em Deus. Eu sei que você se alimenta dessa espiritualidade, eu sei que você crê nas Sagradas Escrituras, você crê também no magistério da Igreja. Então, por essa razão, eu estou propondo para você uma conversa toda primeira sexta-feira do mês sobre o que as Sagradas Escrituras e o que o magistério da Igreja e o que a nossa espiritualidade da verdadeira vida em Deus, através das mensagens, falam a respeito do ano especial que nós estamos vivendo, que é o jubileu de 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muito mais sobre o tema desse jubileu, que é a esperança não decepciona. Eu sou o padre Geraldo Simeão de Souza Cordeiro, eu sou sacerdote diocesano da Diocese de Ituiutaba, em Minas Gerais. Eu faço uma caminhada junto com um grupo que organiza os trabalhos da verdadeira vida em Deus no Brasil, e eu estou junto com eles nessa espiritualidade, porque é uma espiritualidade que eu também acredito e que alimenta-me na minha caminhada, na minha jornada para Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, no começo dessa conversa eu quero dizer para você o que está entre nós para essa conversa é esse jubileu de 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também nós temos um jubileu especial, nós estamos já vivenciando esse jubileu, que é o jubileu dos 350 anos das aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque. E também nós estamos numa data especial, que é a comemoração dos 40 anos das mensagens da verdadeira vida em Deus. Nós sabemos que Vassula caminhou conosco durante praticamente esses 40 anos, num diálogo muito profundo com nosso Senhor Jesus Cristo, que foram registrados nas suas mensagens intituladas pelo próprio Cristo A Verdadeira Vida em Deus. Então é a verdadeira vida em Deus que nos une, é a verdadeira vida em Deus que está me permitindo nesse momento chegar até você através de algum dos canais de divulgação dessa obra. E no começo dessa nossa conversa, eu gostaria de dizer para você o seguinte: por que não temos esse momento de parada? Para uma reflexão mais profunda sobre esses temas pertinentes da nossa fé. Mas, porém, esses temas que encontram uma conexão nas Sagradas Escrituras, no magistério da Igreja e na verdadeira vida em Deus. A minha tentativa aqui é trazer temas que vai ter essas abordagens. A abordagem da tradição, a abordagem das Sagradas Escrituras e das mensagens de revelação da verdadeira vida em Deus, não é? Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, para isso nós precisamos de uma coisa fundamental. O próprio Papa Francisco, ao escrever a bula que declara esse ano como ano jubilar, a bula de proclamação do jubileu ordinário do ano de 2025. O nome dessa bula é Spes non confundit, a esperança não confunde. O Papa Francisco, ao falar ali sobre a esperança, é um livrinho muito curtinho, ele fala sobre a paciência. E a primeira coisa que ele diz é que a paciência é filha da esperança. Porém, ele fala nesses termos, e eu gostaria de ler diretamente as palavras dele. Habituamo-nos a querer tudo e a querer agora. Em um mundo onde a pressa se tornou uma constante,
já não há tempo para nos encontrarmos e, com frequência, as próprias famílias sentem dificuldade de se reunir e conversar calmamente. A paciência foi posta em fuga pela pressa, causando grave dano às pessoas. Com efeito, sobrevém a intolerância, o nervosismo e, por vezes, a violência gratuita, gerando insatisfação e isolamento. Ele aborda ainda um outro aspecto, que pode parecer também sério e que é um fator que complica esse processo. Ele diz assim: além disso, na era da internet, em que o espaço e o tempo são suplantados pelo aqui e agora, a paciência deixou de ser casa. E nós estamos aqui usando um recurso por meio dessas tecnologias, a tecnologia da internet. Eu estou ciente de que, através desses meios e desses recursos aqui, a gente precisa de agilidade, de rapidez, e a gente precisa de de conteúdos muito breves. Mas, porém, o Papa Bento XVI, também ele falou de uma outra coisa que é importante para a sua compreensão. O Papa Bento XVI disse assim, e ele falou isso num documento que se trata da esperança, Spe Salvi, Salvos na Esperança. É uma encíclica que ele escreveu em 2007. O Papa Bento XVI falou assim, o cristianismo não é apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdo até então ignorados. Em linguagem atual, a gente poderia dizer, a mensagem cristã não é informativa, não é só informativa, mas ela é performativa. Isso quer dizer o seguinte, que o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. Então, o conteúdo da nossa conversa é um conteúdo espiritual, é um conteúdo que tem as características do Evangelho, da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um conteúdo que pode gerar fatos e mudar a nossa vida. Então, eu gostaria que você tivesse essa paciência para poder escutar, porque você está escutando um conteúdo que não tem a pretensão apenas de comunicar uma coisa que se pode conhecer. O meu objetivo aqui é comunicar com você, um conteúdo que gera fatos e muda a vida. Meu querido irmão e minha querida irmã, pensemos por um instante sobre esse acontecimento que é o jubileu. Nós estamos fazendo um percurso, um itinerário, conforme eu estou dizendo aqui, que é de aprofundamento e de reflexão a respeito desse ano que nós estamos vivendo. E o conteúdo que a gente tem para poder comunicar, e eu gostaria que ele provocasse dentro do seu coração uma reflexão, antes de tudo, é sobre esse acontecimento especial na vida da igreja. Eu te pergunto, você consegue alcançar a importância desse tempo? Você consegue compreender? Você consegue compreender e perceber o alcance do tema e dessa proposta de caminhada, sobre a esperança? Quando o Senhor apareceu a Moisés e se revelou a ele, o Senhor respondeu a uma pergunta de Moisés. Moisés perguntou para ele o seguinte, e eu gostaria de ler aqui para você, tal como está no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 a 14. Ouçam o que diz o texto. Moisés disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me disserem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Então Deus disse a Moisés, serei quem serei. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o serei me enviou a vós.
É curioso essa tradução, porque a que nós mais conhecemos é aquela que é mais comum utilizada. Deus responde dizendo: eu sou aquele que sou. E aqui eu estou destacando essa tradução, que é mais próxima do original, quando Deus diz: eu serei aquele que serei. O eu serei enviou minha voz. O que isso significa? Significa que essa revelação do nome de Deus, essa revelação de Deus, ela é constante. E ela se dá na história. Então, de tal modo que você precisa conhecer o Senhor na história. E nós estamos celebrando historicamente o advento do nosso Deus, quando ele entrou na nossa história por meio da encarnação do seu Filho Jesus. Então, o jubileu de 2025 é uma comemoração, não é? E a gente marca esse passo de comemorações de 25 em 25 anos. Portanto, nós estamos diante de um acontecimento muito profundo, capaz de renovar a nossa fé. E o Papa Francisco, ele buscou na palavra de Deus um tema para poder nos guiar e nos conduzir durante esse tempo. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente nota que essa palavra esperança, ela foi trabalhada muitas vezes pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava em Roma. Ele diz assim: justificados pela fé, nós estamos em paz com Deus, porque por nosso Senhor Jesus Cristo nós tivemos acesso à fé. E esta graça da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 2, e de modo especial o versículo 5, que é o tema dessa nossa conversa e, por sinal, o tema do jubileu. A esperança não decepciona. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos Romanos, ele estava vivendo um momento de transição muito importante dentro do seu apostolado, dentro da sua missão. Ele estava transferindo essa transição, era que ele evangelizava na parte oriente do Império Romano, e agora ele estava voltando-se para Roma. E o desejo dele de chegar em Roma, e o que movia o coração do apóstolo Paulo para poder ir a essa igreja que tinha um grande significado para o mundo cristão naquele momento, e a gente sabe que continua tendo esse significado. Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja em Roma, mas ele esperava ir em Roma, e ele esperava comunicar à comunidade de Roma o núcleo principal da fé. Qual que é o núcleo principal da fé? O amor de Deus que foi manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo mediante a sua entrega na cruz. A isso nós damos o nome de mistério pascal. É o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos na nossas liturgias, na Eucaristia, mas que antes de tudo deveria ser anunciado, proclamado. E essa proclamação é que se chama de querigma. Então o apóstolo Paulo, ele pretendia chegar em Roma, e o que movia ele a esse destino em Roma, e de modo especial a crise da transição em que ele estava envolvido, era essa certeza. O Papa Bento XVI também, ele diz o seguinte: em que consiste esta esperança tão grande, tão fidedigna, a ponto de nos fazer dizer que nela nós temos a salvação? Substancialmente, essa esperança ela consiste no seguinte: no conhecimento de Deus,
na descoberta do seu coração de Pai bondoso, de Pai amoroso e misericordioso. Jesus, com sua morte na cruz e com sua ressurreição, revelou-nos o seu rosto, o rosto de um Deus tão grande no amor, que nos comunicou uma esperança inabalável, que nem sequer a morte pode derrubar, porque a vida de quem se entrega a este Pai se abre à perspectiva da bem-aventurança eterna. Com este núcleo, Paulo enfrentou todas as crises das comunidades e enfrentou certamente também todas as suas crises pessoais. Quando você lê a mensagem da verdadeira vida em Deus, você nota que nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua mensageira Vassula, ele vai nos conscientizando da crise do momento que nós vivemos. E uma crise que não é atual, é uma crise que já se estabeleceu na humanidade desde muito tempo, e o nome dessa crise, conforme nós escutamos na verdadeira vida em Deus e meditamos, é a apostasia. O mundo se afastou completamente de Deus. O mundo se afastou do seu fundamento, que é Deus. O mundo que eu digo é a humanidade. Então, se Paulo estava enfrentando uma crise que é a transição do seu lugar de evangelização, e ele enfrenta isso com esse núcleo principal da nossa fé, também nós, na crise atual, em qualquer crise, em qualquer tempo, nós haveremos de transitá-lo, ou nós haveremos de transportar-nos nela, fundamentados e ancorados nesse núcleo da nossa fé que gera no nosso coração a esperança. Se você lê a obra da verdadeira vida em Deus, você vai perceber que ela está toda permeada deste tema esperança. Tudo que trata-se nesta mensagem, mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo nos confidencia as crises do nosso mundo e a gravidade que pode gerar as nossas escolhas, no fundo, o Senhor quer despertar no nosso coração não o desespero, mas Ele quer despertar em nossos corações a esperança. Eu gostaria de trazer aqui para você um diálogo que Vassula teve com nosso Senhor Jesus Cristo bem no começo das revelações, no dia 18 de janeiro de 1988. Me parece que havia apenas uns 3 anos que tinham começado essas mensagens. Vassula certamente já estava lidando com a dificuldade que é a resistência e a rejeição por parte da igreja e por parte da humanidade dessas mensagens, por achar estranho esse modo do Senhor se comunicar com ela através desse carisma da profecia. Eu não vou entrar em detalhes na explicação disso aí, porque em outra ocasião a gente pode conversar sobre isso. O que eu quero trazer para você agora é o conteúdo dessa conversa, porque é uma conversa também que deve se estabelecer entre o nosso coração e o coração do nosso bom Senhor. E a resposta que ele deu para Vassula é a resposta também que ele dá para mim e para você no dia de hoje. Vassula começou o diálogo dizendo assim: Senhor, se tudo acontece por vossa vontade, e se tudo o que vier a acontecer será porque o desejastes, não compreendo porque, se quereis vossa mensagem reconhecida, não fazeis com que aqueles que a tomam conhecimento dela aceitem-na. Por que não os iluminais? Ó filha bem-amada, alegra-te e ser feliz, porque eu te converti, curando-te. Minha misericórdia atinge de geração em geração aqueles que me temem. Mas pelos espinhos que me traspassam, a profecia de Isaías outra vez se repete. Certamente haveis de ouvir e jamais entendereis. Certamente havereis de enxergar e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com seu coração e se convertam, e assim eu os cure. Filha,
Eu previ a sua obstinação desde toda a eternidade, sua rejeição às minhas obras providenciais, atuais, os fez perder seus privilégios. Reza centenas de vezes para obteres o que mais busco em ti: amor, fé e esperança. Meus irmãos e irmãs, eu repito isso. O Senhor diz para Vassula: reza centenas de vezes para obter o que eu espero de você: fé, esperança e amor. Talvez, meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja pedindo isso hoje para mim e para você. No meio das crises, no meio dos sofrimentos que nós, a humanidade, estão enfrentando, nós devemos ser testemunhas de esperança, porque a nossa vida está fundamentada nesse grande amor do nosso Deus. E se o nosso coração já está convertido a Ele, se o nosso coração já está voltado para Ele, se no nosso coração nós o aceitamos mediante a fé, então nós precisamos crescer na fé, na esperança e no amor. É o pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. A respeito disso, eu gostaria de citar para você um fato, um conteúdo que é uma riqueza para nós. Bento XVI, durante o seu pontificado, logo no começo do seu pontificado, ele escreveu 3 encíclicas sobre essas 3 virtudes teologais. Ele começou em 2007, me parece, com a encíclica tratando do amor. Deus Caritas Est. Deus é amor. Depois, ele escreveu 2 anos depois a encíclica Spe Salvi, onde ele fala sobre a esperança, salvos na esperança. Depois ele já tinha deixado o seu pontificado, mas é provável que ele já tinha trabalhado nessa encíclica que veio com o nome do Papa Francisco, Lumen Fidei, ou seja, fé, esperança e amor são os alicerces que nós precisamos ter na nossa alma e na nossa vida para poder atravessar esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade, seja as nossas crises pessoais ou as crises da nossa humanidade. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o primeiro elemento, ou a primeira mensagem que fala desse elemento que nós estamos tratando aqui, que é a esperança, ela está no dia 18 de janeiro de 1988. Nela, conforme eu acabei de te apresentar, nosso Senhor Jesus Cristo convida à esperança, diante da dureza do coração da nossa humanidade. Portanto, o nosso bom Senhor propõe para Vassula e para todos nós que a gente reze centenas de vezes para poder obter a fé, a esperança e o amor. Então, você que se alimenta dessa espiritualidade, saboreia essa espiritualidade da verdadeira vida em Deus, assim como também você que ainda não conhece, é convidado a conhecer essa espiritualidade, você verá que ela está em completa sintonia com as Sagradas Escrituras e com a tradição da Igreja. Hoje nós tratamos sobre o tema da esperança. A esperança não decepciona. Nós vimos que as Sagradas Escrituras falam desse assunto, o Magistério da Igreja, do Papa Francisco e do Bento XVI também trata desse assunto, e a verdadeira vida em Deus trata desse e todos os outros assuntos que compõem a nossa fé. Eu te abençoo, portanto, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.